E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Freitas para mais um vídeo na área de matemática. E de pronto, pessoal, eu gostaria de agradecer muito o privilégio que eu tenho de chegar até você, né, de chegar até o seu celular, até o seu computador, como forma aí de te fazer uma tutoria na área de matemática, ou na parte básica, para aqueles que têm a dificuldade mais no iniciozinho da matéria, ou mesmo naqueles caras que já estão passando por aquele momento assim avançado na matemática, né, já pegando assuntos que realmente são assuntos mais complexos. Então eu queria te agradecer aí por me dar o direito, o privilégio de estar aí dentro desse teu rol de opções para estudar. Beleza? Vamos direto ao vídeo então? Não esquece aí de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com quem você gosta e acha que precisa desse tipo de conteúdo, deixar o seu like e também deixar o seu comentário, para que aí a gente troque uma ideia e que esse seu estudo seja um estudo muito mais eficiente do que aquela postura mais passiva de só assistir a videoaula. Não deixa aí o teu comentário, vamos discutir sobre a matemática, beleza? Então vamos ao vídeo. Forte abraço, tchau. Conseguiu? Então ele fala o seguinte, ó. Um taxista cobra uma bandeirada. Isso aqui não é da sua época, tá? Mas era assim. Hoje se usa mais o Uber. Então, por isso que a gente não tem tanto essa questão do taxista. A gente não entende tanto. Porque o Uber também, quando você marca um Uber, você já sabe quanto é a viagem, né? Então não teria como a gente fazer aqui uma comparação. Mas ele diz o seguinte: um taxista cobra uma bandeirada, ele fala valor fixo de 4,20. Então vamos colocar o seguinte, deixa eu escrever aqui, ó, a bandeirada, então vou bandeirada. Então a bandeirada tem um valor fixo de 4,20. Beleza? Então isso não muda. Se você, por exemplo, pegar o táxi da sua casa para 3 casas na sua frente, né, do seu apartamento para 3 edifícios na frente, vai ser 4,20 a bandeirada. A bandeirada não muda, tá? Mais 0,30, ou seja, 30 centavos por quilômetro rodado. Opa, então peraí, tem uma coisa aqui que é variável, que é o tal do 0,30 centavos, né, 30 centavos por quilômetro. Beleza? Então significa o seguinte, ó, a unidade desse 0,30 é reais por quilômetro. Então, por exemplo, rodei 1 quilômetro, opa, vou pagar 30 centavos. Mas se eu rodar 10, eu vou pagar 3 reais. Porque para cada quilômetro rodado, eu vou pagar 30 centavos. Entendeu essa lógica? Beleza. Aí ele fala o seguinte: qual o valor pago por uma corrida de 14 quilômetros? Então vamos lá, Fê. Eu vou te dar aqui uma dica que é o seguinte: nós vamos relacionar essas duas grandezas aqui através de uma função, ok? Então agora entra o que a gente chama de função. E nós vamos trabalhar uma função do primeiro grau. Lembra que a função do primeiro grau ela tem uma forma mais ou menos assim: y igual a x mais b, onde o y é o próprio f de x. Se eu chamar f de x ou chamar y, é a mesma coisa. Lembra da aula passada? Tem um eixo na vertical e um eixo na horizontal. O y e o f de x ficam no eixo vertical, enquanto o x fica no eixo horizontal. Então lembra que a gente até deu nomes para isso. O x é a abscissa, o y é ordenada. Então o f de x também é ordenada, porque ele é igual ao y. Tudo bem? E aí tem um segredo aqui que é interessante a gente saber. Esse a que a gente tem bem aqui na frente do x, ele geralmente vai ser uma taxa. O que é taxa? Então, por exemplo, vamos lá. Real por quilômetro. Quilômetros por hora. Graus Celsius por minuto. Ó, tudo que tem essa palavra por é uma taxa, é uma razão. Então, esse A geralmente vai ser uma taxa.
Geralmente ele vai ser uma taxa. E o B, ele vai ser um número fixo. Ok? Que seria o 4,20. Aí, olha a letra E. Olha aqui a letra E, ó. Indicando por Y o preço a ser pago e por X o número de quilômetros rodados, escreva uma equação que relaciona X e Y. Pois bem, vai ser nesse formato aqui, ó. Aí como é que eu escrevo? Y igual a 0,30 vezes X mais 4,20. Sacou? Então, o que é variável fica multiplicando o x, o que é fixo fica sozinho. Tudo bem? Então, ó, o que eu fiz foi só isso aqui. Ó, a taxa é 0,30 e o fixo é 4,20. A partir daqui, dá para a gente responder tudo que ele pergunta. Quer ver? Ó? Então, isso aqui seria a letra E, tá? Isso daqui seria a letra E. Por exemplo, vamos aqui para a letra A. Na letra A ele fala assim: qual o valor pago por uma corrida de 14 quilômetros? Lembre que ele pediu que o Y fosse o preço e que X fosse o número de quilômetros. Então, o que é que eu vou fazer? No lugar do X, eu vou colocar 14 para calcular o Y. Então, exatamente. 0,30 vezes 14 mais 4,20. Belezinha? Fácil? Então, ó, para multiplicar 0,30 vezes 14, eu tenho um jeito que eu considero que seja um jeito fácil, que é o seguinte. Imagine que eu vá multiplicar 14 por 30. Então, primeiro eu faço por 3. Então, ó, se eu pegar 14 e multiplicar só por 3, isso vai dar 42, porque 3 vezes 4 é 12, vai 1, 3 vezes 1 é 3, com 1, 4. Dá 42. Se for por 30, é 420. Tudo bem? Só que como eu tenho duas casas decimais, ao invés de 420, vai dar isso aqui, ó. Isso. E aí eu somo com 4,20 e obtenho que essa corrida de 14 quilômetros, ela acabou custando 8,40. Tudo bem? Tranquilo, né? Aí vamos para a letra B. Na letra B ele fala o seguinte: qual o valor a ser pago por uma corrida de 25 quilômetros? Então, como é que você escreveria para que a gente chegasse no resultado? O que é que você me diz? Certo. Ok. Certo. Beleza. Então, aqui, ó, se a gente usar o mesmo truque da multiplicação, se eu multiplicasse 25 por 3, eu teria 75. Porque 3 vezes 5 é 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 é 1, com 7. E com duas casas decimais, 7,50, concorda? Mais 4,20, e daí a gente tem que o preço dessa corrida que ele deu aí foi de 11,70. Tranquilo? Então, B também já era. Aí ele fala assim, ó, ele inverte agora. Olha o que é que ele faz. Ele inverte. Ele pega e coloca assim: quantos quilômetros... Então, peraí, quilômetro é X. A gente tem que lembrar sempre disso. Quilômetro é X. Quantos quilômetros foram percorridos em uma viagem que custou 13,20? Ou seja, ele dá para a gente o Y. Então, ó. Isso. Exatamente. Beleza. E a gente pode fazer isso aqui, Fê, ó. A gente pode botar o sinal de igualdade aqui e botar esse 13,20 aqui, ó. 13,20. Por quê? Ah, não muda o sinal? Não. Olha só. Se 13,20 é igual a esse balaio de gato que tem aqui no meio, então esse balaio de gato é igual a 13,20, né? Faz sentido, né? Agora,
Como que a gente faz? Quando a gente quer encontrar o x, que é o número de quilômetros, a gente tem que se ver livre primeiro do número que é somado ou subtraído, e não do que é multiplicado, ok? Então, esse 4,20 ele passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu vou obter aqui R$ 9,00, ok? Aí, beleza. Então, o x ele fica assim, 9 dividido por 0,30. Veja que eu não botei 9,00. Poderia colocar? Poderia. Não tem problema nenhum. Aliás, deixa eu colocar, porque eu vou te explicar. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Então, se eu multiplicar por 100 em cima e embaixo, eu tenho que fazer nos dois, né? Porque senão tá errado. Exatamente. Então, eu fico com 900 dividido por 30, certo? E aí eu corto aqui, ó. E aí eu tenho que x é igual a 30 quilômetros. Beleza? Então, essa viagem teve uma distância percorrida de 30 quilômetros. E o cara acabou pagando por ela 13,20. Tranquilo? E por último ele fala assim, o valor a ser pago é em função do número de quilômetros rodados. Por quê? Então, ó, o valor a ser pago em função o valor a ser pago é uma função do número de quilômetros rodados. Por quê? Porque quanto mais... Exatamente. Então, eu tenho uma função de uma coisa em relação da outra. E aí, lembra daquilo que eu falei para você. Olha só. Esse y ou f de x, ele é o que a gente chama de variável dependente. Por quê? Ele depende de quem? Do x. Então, o x é a nossa variável independente. É como se fosse assim, o x faz o que ele quer, mas o y só faz o que o x deixa. Sacou? Então, o raciocínio matemático seria esse. Ok?